Então agora vamos para um outro conselho aqui de Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Diz assim, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, o homem que se ira facilmente, ele vai promover o quê? Contendas, não é? O homem iracundo, o homem que se ira facilmente, significado da palavra iracundo, ele suscita contendas. Por isso que a pessoa não deve ficar irada facilmente. Às vezes você ira, mas você não deve ficar irado facilmente, para você não se tornar uma pessoa contenciosa, né? Mas o longânimo, parte B, 18, apazigua a luta, pacifica. O longânimo, que tem um longo ânimo, em vez dele fazer contenda, ele vai promover a paz, ele vai pacificar. Então, o crente, ele tem que ser o quê? Pacificador. Sempre ele vai conseguir, não. Vai ter o dia que você vai, às vezes, soltar o verbo, vai ter o dia que você vai irar, vai ter o dia que você vai cometer um pecado, vai ter o dia que você vai desagradar alguém, porém você se controlando, você vai fazer menos isso, e vai fazer bem a sua própria alma. Agora o outro versículo aqui é 19, verso 11 de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19, versículo 11. Diz assim, a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias, as ofensas. Então a discrição aqui não é uma palavra assim, a pessoa discreta. É lógico que a pessoa discreta, isso é bom para ela, porém uma palavra mais adequada aqui, em vez de discrição, como está na minha versão, é sensatez. Seria assim, a sensatez do homem o torna longânimo. Então a pessoa que é sensata, que tem um bom juízo, ela vai ser longânima, porque ela sabe o que pensa. Ela está numa via que conduz ela por um caminho de longanimidade. Certo? Observe bem como isso é verdade. As pessoas que mais perseveram são as pessoas sensatas. As insensatas são as que menos perseveram. Então as longânimas são as que têm uma sensatez. As insensatas são as que menos perseveram. Preste atenção, né? E uma coisa importantíssima aqui na parte B do verso 11 de Provérbios 19: a sua glória é perdoar as injúrias, as ofensas. Olha só, a glória dessa pessoa é perdoar as ofensas, quem ofendeu, porque ela é uma pessoa sensata, longânima, então ela vai perdoar. Ela tem assim esse prazer em perdoar, né? Então nós sabemos que o perdão na Bíblia, ele é muito sério. Ele é tão sério que lá na oração do Pai Nosso, no finalzinho, diz assim, se vós não perdoardes os vossos devedores, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Então perdão tem que ser uma glória para o cristão, tanto pedir quanto perdoar, não é? Agora um outro aqui para nós refletirmos é o que está em Tiago, mas eu quero deixar Tiago para o final, não é? Não, vamos para Tiago mesmo agora, depois a gente fecha para cá. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, e também parece que eu vi, deixa eu dar uma olhada aqui, não tenho certeza não. Carta de
Tiago fica depois da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 19, também ou 20. Conselho bom para nós aqui, né? Carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Tiago 1, 19 e 20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, esse aqui é um outro conceito, de acordo com muitos provérbios, né, de sabedoria, onde fala que nós temos que estar prontos para ouvir. Essa palavra pronto aqui é a pessoa ser rápida para ouvir, ou seja, ser preparada, né? Procurar estar sempre preparada para ouvir e também ser uma pessoa tardia para falar e tardia para se irar. É lógico que na prática nem sempre você vai conseguir fazer isso, mas o certo é o que está na Bíblia. Não é o que a gente faz que está certo ou errado. O padrão para nós é falar. Então aqui diz que o homem, ele deve estar pronto para ouvir. Porque quem está sempre ouvindo adequadamente, não é ouvir o tolo, ouvir a canção do tolo, da pessoa inadequada. Não é isso. É ouvir a palavra de Deus. Sempre esteja pronto para ouvir, preparado, rápido, e seja uma pessoa tardia para falar, porque o que nós vimos lá em Provérbios 13:3, o que muito abre seus lábios, arruína a si mesmo. A pessoa fala muito, não sabe às vezes ouvir, não medita no que vai falar, e aí fala besteira, né? Entendeu? E esse versículo 20, irmãos, ele é um alerta para nós com relação a ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que a ira para nós tem que ser no último caso. Último caso. Mesmo assim, vigie com ela. Porque a ira do homem, ou seja, esse sentimento descontrolado, essa raiva demasiada, não produz a justiça de Deus. Você já viu uma pessoa briguenta? Já viu isso? Uma pessoa briguenta, um crente briguento, barraqueiro. O que vai acontecer? Ele vai promover a justiça de Deus? Ele vai promover o mal. As pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, de repente até uma pessoa boa, que tem qualidade, mas é uma pessoa que ira tanto, que as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, eu não quero esse crente para a minha vida não. Se for para mim ir para a igreja desse irmão, se só existir a igreja dele na terra, eu prefiro ficar fora da igreja por toda a vida. Olha só o que esse camarada está fazendo dentro da casa dele, ou ele ou ela, sei lá. Então isso vai promover o quê? Em vez de a justiça de Deus que nós temos que promover, isso vai promover escândalo. E com isso nós vamos afastar as pessoas da igreja. Pastor, isso às vezes acontece, pode acontecer. Não que acontece no sentido positivo. Às vezes, por exemplo, você chega à casa de um irmão, de repente você vai à casa de um irmão. Vou colocar uma situação, você não avisa que vai, e você chega lá, de repente o celular descarregou na rua, vou ter que ir lá sem avisar mesmo, tal, e é uma coisa urgente. Aí você chega lá, antes de você apertar a campainha, tá lá o quebra-pau, o irmão vai, pá, pá, gritaria, e some daqui, seu filho da pá, 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 pá. Quer dizer, aí aquele irmão que chegou ali, ele vai pensar em quê? Antes de apertar a campainha, o negócio aqui hoje está alto. Se ele for um irmão sábio, ele vai desarmar aquilo ali devagarinho,
vai depois conversar com aquelas pessoas, orar por elas e estar ali apagando aquilo de alguma forma, cobrindo aquilo de alguma forma, no sentido positivo. Agora, se for um irmão daqueles tagarela, ou dos tagarelas, ele vai ouvir e ficar quieto, não vai nem falar que ouviu, ele vai esperar você brigar, depois vai apertar a campainha e depois vai falar com todo mundo. Então, dando um exemplo, tá? Então, irmãos, a ira não promove a justiça. O que promove a justiça de Deus? O que vai, assim, engrandecer Deus na terra? É você ser pacífico em vez de irado. É você ser tardio em irar. Porque às vezes o diabo usa alguém para te tirar do sério. Não é? O diabo usa alguém para poder te atacar. E aí, se você for uma pessoa que no momento ali estiver em espírito, você vai discernir. E aí, em vez de você entrar no toma lá da cá com a pessoa, você vai esperar e vai saber responder aquela pessoa de acordo com a situação. E a chance vai ser boa de haver ali uma mudança. Não estou falando que sempre vai haver, mas a chance vai ser boa. Então nós temos que pensar antes de agir, porque depois que a gente age, já era. Uma palavra, ela está sob o nosso domínio, enquanto ela está na nossa mente e ainda não foi proferida pelos nossos lábios. Depois que a gente profere aquela palavra, a gente tem que vigiar para não se tornar escravo daquela palavra e depois sofrer os efeitos daquela palavra. Pastor, às vezes a gente fala uma coisa que não deve, às vezes a gente fala, mas se você falar, o que nós cantamos aqui? Perdoa, meu irmão, eu errei com você. Mas às vezes a gente não vê isso. A gente vê acúmulo de pecado e por não haver acerto, porque lidar com problemas é difícil. Não é? De repente a pessoa pensa assim, eu não vou conversar com essa pessoa não. Eu não vou tentar me acertar com ela não. Senão vai dar discussão. Deixa eu falar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é receita. Às vezes é até melhor acontecer isso. Mas não é receita. A receita é: respirou, vai lá e resolve. Porque senão aquilo vai entrar no mundo espiritual, depois vai ser problema para a vida da pessoa. Quando a pessoa menos esperar, aquilo vem à tona. Porque o inimigo é sujo. Entendeu? Então não é ter medo de falar, não é ter medo de ser cristão, não é se acovardar, mas é pensar. Porque se você pensar, você vai falar o que é certo, o que depender do seu pensamento. E de repente a outra pessoa do outro lado, que estava pensando em te fazer o mal, aquilo vai ser como brasas vivas na cabeça da pessoa, e a pessoa pode até ficar desarmada, e se a pessoa for uma pessoa ímpia, ela pode até se converter. Sabe por quê? Porque você agiu no espírito. Ela vem na carne para te derrubar, aí você agiu no espírito. E aí a pessoa vai ficar pensando assim, nem todas, né? Como está lá em Romanos. Meu Deus, eu quis ferir essa pessoa e ela me amou. Eu quero ir para a igreja dessa pessoa porque Deus está lá. Essa pessoa está me amando, eu estou querendo prejudicar ela e ela está me consolando, ela está me despertando, ela está fazendo bem para mim, eu estou fazendo mal. Então o crente, em vez dele fazer o mal para os outros, ele tem que fazer o bem. A Bíblia fala: não pagai o mal com o mal, pagai o mal com o bem. Quem é de Jesus faz o bem, quem é do diabo faz o mal. E se você acredita nessa palavra, louve a Deus com as palmas nesta noite em nome de Jesus. Às vezes a gente preocupa com tanta coisa, e esquece de olhar o homem interior. Por isso a gente perde muita coisa. Não é? A gente pensa em tanta coisa exterior e esquece do interior. E a gente para e pensa e fala: poxa, eu estou tão acelerado no mundo exterior, mas o meu interior, o meu íntimo com Deus não está bem. Eu não estou trabalhando
teu homem interior. Então isso é algo extremamente prejudicial. Domine a sua vida, seus atos. Você, né? Estou falando para você, mas é para mim também, tá? Isso aqui não quer dizer que eu estou falando como se não servisse para mim. Primeiro Deus fala como mensageiro, para depois ele passar para a igreja quando ele tem uma unidade, né?